Gente querida, queridos e queridos, meninos e meninas jovens, estamos aqui agora mais uma vez, eu, Viviane Rodrigues, professora, jornalista e fotógrafa, e vamos falar sobre um motivo, um conteúdo muito legal, que é arte no Brasil após 70, um momento realmente crucial na vida dos brasileiros, e a gente vai começar falando então, meus queridos, fazendo um contexto, né? A gente sempre faz contexto, essa aula vai ser dividida em duas partes, é muito conteúdo, então vão ser divididos em 2 capítulos, certo? Então as cenas dos próximos capítulos também vão existir neste conteúdo, tá bom? Vamos lá ao Brasil na década de 50. Tá? Então nós temos, por que a gente vai falar da década de 50? A professora acabou de falar aí que é a década de 70? Não, porque nós temos que falar do concretismo e do neoconcretismo, e para isso a gente precisa contextualizar para você saber o que estava rolando naquele momento, tá? Então, década de 50 no Brasil, industrialização e modernização acelerada, né? A chegada da TV aqui no Brasil começou a massificar as comunicações, né? De forma vagarosa, mas começou. A urbanização das cidades, as cidades começaram a crescer, as pessoas começaram a ir mais ainda para as cidades começaram a crescer de forma ordenada não, né? Mas começaram a crescer. Temos cidades que são desordenadas até hoje. A pílula anticoncepcional, mas por que a professora está falando da pílula anticoncepcional? Porque foi um grande diferencial a partir do momento que as mulheres escolhem quando engravidar e quando não engravidar, né? Isso faz com que elas também se liberem para o mercado de trabalho, a mudança nos costumes já na década de 60, né? Com várias outras escolas aí, com várias outras coisas acontecendo naquele momento, a liberação dos costumes, né? Guerras, né, ao redor aí também, a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, movimento hippie, movimento feminista, né? Então você tem várias coisas acontecendo na década de 50 e 60. Aqui no Brasil, o governo JK, né, Juscelino Kubitschek, que dizia 50 anos em 5. É coisa, hein? 50 anos em 5. Então, esse era o momento da arte, da produção, do momento que você tem historicamente aqui no Brasil. Tá? Mais ou menos isso aí, só para você dar uma situada. No mundo da arte, no Brasil, reina o abstracionismo. Reina o abstracionismo. Né? Então, o que é o abstracionismo? Vocês lembram? Gente, tá lá o conteúdo para vocês verem. Apresenta imagens não apresenta imagens figurativas da realidade, né? São imagens abstratas, são formas que não dizem, não informam, não são reconhecíveis, né? Então, elas fogem da realidade. A expressão livre, né? Continua a expressão livre, né? As pessoas se expressam da forma que desejam através desse recorte que é o abstracionismo, né? Linhas, uso de linhas, formas, cores, grafismos, simetrias, né? Preocupação com a representação artística da obra. Então aqui nós temos uma obra, um mural abstracionista no metrô de Lisboa, de Nadir Alonso, né? É uma obra abstrata. Então há o rompimento com a realidade, né? O significado da obra e do quadro depende da cor e da forma, mas não a forma que a gente reconhece como essencial à realidade. Né? Então, o peso do abstracionismo está na cor e na forma com que ela é usada, na união dessas duas características de um quadro. Tá? O formato tradicional, paisagens e realismo, é deixado completamente para trás. Então você não vai ver na abstração montanhas, paisagens, não, porque ela não trata disso, né? Ela trabalha com formas, linhas, cores, geometrismos, né? O precursor da arte abstrata, a gente já conhece, a gente já ouviu falar do Kandinsky. O Kandinsky foi um artista multitalentoso e
um teórico importante, ele foi professor da escola de Bauhaus, né? Então ele é muito importante na produção e ele é o precursor dessa composição, né? Artística, o abstracionismo, né? Então, aqui é uma composição 6 do Kandinsky, de 1913. Uso de formas, linhas e cores, as manchas, né? As manchas coloridas e gráficas que traduzem esse impacto que ele quer causar no observador através disso, não da realidade. Quem visualiza a obra é que dá a sua interpretação dela, não é o autor. Então, ele pode ter pensado alguma coisa, mas a ele interessa que o observador é que dê. Então, a pessoa vai olhar, nossa, ali parece que tem um negocinho, ali parece... Pois é, e a cor e a forma, né? Você consegue avaliar dessa forma. Existem duas grandes categorias de abstração, a formal e a informal, certo? Então, abstracionismo geométrico ou formal, tá? O que acontece com o abstracionismo geométrico? Ele é influenciado pelo cubismo e pelo futurismo. Lembra o cubismo do Pablo Picasso? Pois é, as linhas futurísticas e velozes e abstratas também do futurismo. Pois então, o abstracionismo geométrico ele é influenciado diretamente por isso. Então ele usa formas e cores que expressam grafismos geométricos. É isso que você vai perceber no quadro. O trabalho é racional e a racionalização depende de análise intelectual. Né? Então, dependendo de como cada pessoa vai observar o conteúdo, vai ter uma resposta. Então, novamente, formas, linhas e cores que são organizadas para resultar num conjunto geométrico. Aqui, composição dessa, vejam que os nomes são sempre voltados, eles não querem dizer nada, ele não é nuvem azul sobre o céu, não, eles não querem que você, aí tu vai procurar nuvem ali, cadê a nuvem azul? Não tem nuvem azul, né? Então você tem esses títulos, assim, composições, né, são bem estratégicos, do Mondrian, 1939 ou 1942, essa obra. Temos então o abstracionismo geométrico e temos o informal ou sensível, né? Onde você tem a cor, a linha e a forma, né? Então, o artista expressa livremente seus sentimentos, ele produz esta produção, aí ó, o artista expressa livremente seus sentimentos, né? Então ele está expressando ali. Produção não exprime o mundo exterior, mas sim o mundo interior, né? Então, intensidade e emoção na pintura, né? A pintura é impactada pela emoção, pela escolha das cores de quem a pinta. Execução expressiva e espontânea. Então, há você não vai pensar e usar as mesmas ferramentas para produzir essas obras que no geométrico, por exemplo, né? Aqui, no sensível, você não tem o uso de pincéis, de espátulas e outras ferramentas tradicionais. Você tem outro tipo de conteúdo. A tela pode ser gigantesca e pintada diretamente na parede ou esticada no chão. Lembra do abstracionismo expressivo lá, da action painting que a gente falou, que é a pintura de ação, que se usavam vários materiais também, mas aqui aí usa vários materiais, né? Então, o abstracionismo expressivo também usa isso, né? Ele usa essas condições, vidro moído, barro, pintura, tinta óleo, tinta automotiva, ferro, barro, vários tipos de materiais podem ser usados no quadro, né? Então nós temos essa abstração expressionista, que é a action painting, né? Que usa todos esses materiais para expressar os sentimentos do autor, do pintor, né? Aqui, reflexo de um mergulhador, Jackson Pollock. Veja que aqui você já tem nomes. As obras já ganham nomes.
A gente vai ver que, por exemplo, o Manabu Mabi era reconhecido porque as obras dele tinham títulos sentimentais, né? Amanhã, a noite, a nuvem, o sol, o céu. E no geométrico não, né? Essa obra aqui é de 1946, Action Painting, Abstracionismo Expressivo, do Jackson Pollock, tá, gente? Aqui, Passagem do Fogo, do Manabu Mabi, de 1961, né? É abstrato sensível, né? Então, você vê tudo muito impactante e expressivo. Eu vejo o nome Passagem do Fogo, né? Então, caímos no Manabu, né? O Manabu é uma figura muito importante do expressionismo abstrato brasileiro, né? O expressionismo abstrato brasileiro tem alguns nomes bem reiterados, né? Populares nesse sentido. Manabu Mabi, quem era? Ele era um imigrante, lavrador e pintor autodidata. Ele, quando estava chovendo, ele não podia trabalhar na sua roça, na plantação, ele ia pintar paisagens, né? Então ele era um pintor, ele era gravador também e ele era um ilustrador. Ele foi se especializando em pintar até o momento que ele resolveu por isso como carreira, se juntou a vários grupos aqui, por exemplo, ele se juntou ao grupo Seibe, ele se juntou ao grupo 15, ele se juntou ao grupo Guanabara, onde ele trocava informações artísticas, né, e foi conhecendo outros artistas, né, e artistas que puderam contribuir com o trabalho dele e trocar informações, né, e expor essas obras, né, de forma coletiva e individual, né. Ele era cubista a princípio, depois é que ele aderiu ao abstracionismo, à abstração. Então ele era cubista, depois, já nessa fase mais profissional, do cubismo à abstração. Ele começou realmente a aparecer no mercado brasileiro e internacional a partir da premiação dele na segunda Bienal Internacional de São Paulo, em 1953. Ele participa da Bienal do Japão de Arte, 1956, ele ganha prêmio de melhor pintor nacional da quinta Bienal de São Paulo, ele é destaque internacional da Bienal de Paris, em 1959. Então ele é um pintor que ficou reconhecido e foi sendo reconhecido pelo trabalho abstracionista que ele realizava, tá, gente? Aqui uma obra dele, né, sem título, Manabu Mabi, 1970. Eu acho essas obras dele, muitas obras impactantes, porque essa mistura de tons é muito forte, né, no trabalho dele. Não a mistura, mas a forma como ele as coloca, né, a forma como ele as pensa. Então, o trabalho dele é através de empastamento, textura e traço. Então, traço, empastamento, né, que dá essa texturização ao quadro. Ele é um colorista bem expressivo, né? Os títulos das obras dele sempre evocam emoções da vida, né? E situações da natureza. Então, existência, dever, canção melancólica, vento do Equador, outono tardio, meus sonhos, viver, são obras, são nomes de obras do Manabu Mabi, né? Aqui uma outra obra dele, 1973. E aí nós temos uma outra pintora muito famosa aqui no Brasil. Ela é escultora, gravadora, ela é pintora, ela tem obras grandiosas espalhadas no Brasil, em São Paulo algumas, Santos, que é a Tomi Otaki, né? Ela também é uma abstracionista expressiva, certo? Então ela está dentro dessa mesma categoria, digamos assim. Ela também participou do grupo Seibe com o Manabu Mabi, né? E no início da década de 60, ela começa a empregar uma gama bem reduzida de cores, com predominância de 2 ou 3 para produzir as obras dela, para trabalhar a expressão interior do que ela desejava, né? Aqui, sem título, da Tomi Otaki, 1962, o uso de
pouca, a gradação de cor, na verdade, é uma gradação da mesma cor, né? Do mais escuro para o mais claro, né? Aqui nós temos uma obra grandiosa dela, que é o Saguão do Auditório do Parque Ibirapuera, em São Paulo, né? Ela que desenhou essa escultura, né? Não podemos deixar de ser, mas ela desenhou o saguão, a obra que está lá, né? Ela utilizava pinceladas pouco densas, rarefeitas. Você vê as pinceladas são as tintas, você vê a transparência dessas tintas, curvas e formas muito orgânicas, você percebe, né, a organicidade, né, círculos, né, muito orgânica, né, muito orgânica mesmo, não tem outra palavra, né, gente, para nominar, né. Curvas e formas orgânicas, ela usava bastante. Influência da tradição japonesa, todos dois, tanto Manabu quanto a Tomi, sempre deixaram claro nas entrevistas deles que eles tiveram uma grande influência da própria cultura, né, japonesa, que vivenciaram, né, e que trabalharam também conforme e aplicadas à produção artística que realizavam, né. Então, no caso da Tomi, ela busca a beleza passageira, ela pensa nessa beleza que inexiste segundos depois, né? É uma Henri Cartier-Bresson da pintura, né? O Cartier-Bresson escreveu e pensou sobre o momento decisivo da foto, aquele que vai, passa, né? E que se você capturou, capturou, se você não capturou, não capturou. E a Tomi pensa na pintura, essa beleza efêmera, essa passagem da beleza e do momento, né? Expressivo de uma forma tão rápida e tão, né, veloz como a gente está vivendo. Essa aqui é a abstração de 1987. Aqui nós temos uma escultura dela, aqui, ó, na Orla de Santos, que foi produzida em 1985 e foi revitalizada há pouco tempo, né? Uma estrutura muito grande e muito orgânica, né? Traços, as linhas, né? Essa forma, né? Que parece que foi sacudida ao vento, uma encharpe sacudida ao vento, né? Então tá, gente. Então vamos falar da arte concreta, certo? Então parte do movimento abstracionista moderno é a arte concreta. Ela nasceu em 1917 na Holanda. Ela produzia obras que usassem a linguagem dos elementos formais. Novamente, as linhas, os pontos, as cores e planos. Tá? Então, o abstracionismo ali dentro. Obras não oferecem mensagens, tá? Diferente do expressionismo, né? Mas oferecem mensagens. Então, isso aqui é o Sinal, do Leon Tuntian, de 1928. Uma obra de arte concreta, né? Ela se basta, ela não quer dizer, ela se basta, ela foi feita para se bastar. O Theo van Doesburg, de 1930, escreveu o Manifesto da Arte Concreta, tá, gente? Ele dizia que a arte era universal e a obra de arte não deve receber nenhuma carga de dramatismo, nenhum simbolismo, nenhum lirismo, nenhuma subjetividade. Então, a arte concreta, né? É uma arte que não tem, que não recebe nenhuma carga de drama, seja político, seja social, seja sentimental, tá? A obra é controlada estética e tecnicamente em um gesto anti-impressionista. Anti-impressionista. Lembram do impressionismo que os pintores e os autores de forma generalizada, né, os artistas, trabalhavam com uma impressão da obra? Aqui é a anti-impressão, é anti-impressionismo. Há um esforço de clareza absoluta que remove a subjetividade de dentro da produção artística. A obra se basta no que produz. Então aqui um exemplo da obra concreta, chama Concreto, Lide Pratt, de 1949. Tá? A arte concreta não é produzida para expor ideias espirituais ou políticas. Você pode perceber, né? Ela se basta no que ela cria, né? É oposta à
abstrata que pode ser simbólica na representação do mundo. Lembra que eu falei ali do abstrato expressionista, que se acaba simbolicamente representando o mundo, né, simbolicamente se colocando no mundo? Pois é, ela é o contrário. Negação das correntes artísticas que usam o subjetivo como forma de expressão dos sentimentos, entendeu? Então, ó, confronta-se com a expressão, confronta-se com o abstracionismo expressivo, se confunde, né? Ela quer uma arte que não tenha simbologia, que não represente, né? Uma obra que não represente. Aqui, Max Bill, 1952, né? É uma produção dele. O Max Bill, ele foi importante para o desenvolvimento da arte concreta no Brasil, porque ele veio aqui algumas vezes e deu palestras na América Latina. Então, ele era um designer gráfico de produto, né? Designer gráfico que trabalha com desenhos, né? Com a parte gráfica mesmo, e de produto, que cria produtos, né? E ele era arquiteto, pintor, escultor, professor e é um teórico, né, do universo da arte, no universo concretista, tá, gente? Ele é influente em todo o século XX, tá? Você percebe a influência dele nos objetos, nos projetos, nas referências. Em 51 ele visita o Brasil e a Argentina. Ele difundiu nesse momento a arte concreta aqui no Brasil, que então veio a se desenvolver de uma forma mais efetiva. Bom, aqui a gente tem um exemplo do design produzido pelo Max Bill em 1951, é lâmpada Sol, né? Seria super contemporâneo hoje, né? As pessoas adoram vintage, né? Então, né, lâmpada Sol, Max Bill, 1951. E aí nós vamos falar então do concretismo do Brasil. Com o Max Bill a gente vai chegar aqui, né? Então, em 1952 você tem a exposição do grupo Ruptura, né? Anatol Władysław, Lothar Charot, Ferrer, Geraldo de Barros, Leopoldo Haar, Luiz Sassilotto e Valdemar Cordeiro eram o grupo Ruptura que fez essa exposição concreta depois que eles viram e estiveram presentes nas palestras do Max Bill. O manifesto deles era a renovação dos valores essenciais das artes visuais. O que eles faziam? Pesquisa matemática, desenhos geométricos. Tá? Queriam aproximar a produção artística da produção industrial. Tá, gente? Então, aproximar essa produção, deixassem, né, de forma mais industrializada. Eles rompem com o abstracionismo e eles tinham um rigor absurdo e absoluto nas regras de produção desses trabalhos. Tá? Eram extremamente rigorosos, o concretismo acaba sendo extremamente rigoroso. Aqui, Jogo de Dados, do Gilberto de Barros, é um exemplo. Em Neugandes é um grupo de poesia concretista, criado pelos irmãos Augusto e Haroldo de Campos. É uma revista também conhecida como os Irmãos Campos, né? Idécio Pignatari, Ronaldo Azeredo e Joselino Greenwald, né? São figuras muito importantes da poesia concreta, né, que tiveram essa revista Neugandes durante um bom tempo, né? Populariza-se mais ainda a partir da Exposição Nacional de Arte Concreta em 1956. Essa exposição foi muito importante porque criou, a posteriori, criou o concreto e o neoconcreto a partir dela, né? Então, ela foi, ao mesmo tempo que ela popularizou, ela esclareceu e separou alguns grupos, né? E esses grupos começaram a trabalhar e fazer realizações opostas em muitos momentos, opostas mesmo. Vocês vão ver por quê. Então, a poesia concreta, ela se volta à geração de 1922, a Semana da Arte Modernas. Ela rompe, claro, com a poesia tradicional, ela valoriza a forma, mas também a comunicação visual. A visualidade se sobrepõe ao conteúdo. O conteúdo, nesse caso, na poesia concreta, fica em segundo plano. E o que salta muito aos olhos é como eu vou fazer essa poesia aparecer. Então ela pensa no uso dos espaços visuais e da palavra como grafismo, como produção gráfica, como arte gráfica. Então aqui é um exemplo do Décio Pignatari, né? O organismo quer pendurar, o organismo quer repetir, e você vai ver mais de perto, né?
é bem legal o que ele produz. A arte abstrata. Existe um conceito importante que vocês têm que saber da arte abstrata, né, que é o conceito de poema-objeto. Que isso pode cair, minha gente. Né, que é o uso de figuras geométricas, ausência de versos e frases, ênfase no conteúdo visual e rompimento com a importância do eu lírico. Então, a subjetividade, o eu lírico não importa para a poesia objeto, poema objeto, tá, gente? Que é uma característica do concretismo, né? A arte com a ausência dessa conexão com a subjetividade, o simbolismo, né? Então, você tem isso. Augusto de Campos, aqui você tem um exemplo da produção dele, altamente visual, né? Gráfica. E aí nós temos uma outra tendência bem interessante, que eu acho mais interessante que os concretos, que são os neoconcretos, né? O neoconcretismo. O neoconcretismo exatamente rompe com o concretismo na Exposição Nacional de Arte Concreta em São Paulo, que também depois aconteceu no Rio de Janeiro. Em 59, eles fizeram um manifesto no Jornal do Brasil, chamado o Manifesto Neoconcretista. Se você não sabe o que é manifesto, busque lá algumas aulas atrás, temos movimentos, né? Tem aquela aula, eu falo do que é um movimento artístico e o que é um manifesto artístico. Tá bom, gente? Então, eles lançaram esse manifesto, esse guia sobre o trabalho que eles realizavam, né? Quem eram essas pessoas neoconcretas, né? Que não se encaixavam mais dentro do concretismo. O Ferreira Goulart, grande poeta, né? A Lígia Clark, que tem obras isso aí em vários museus do mundo, Lígia Pape, Amilcar de Castro, Franz Weismann, Reinaldo Jardim e Theo Spanudes, né? São alguns nomes do neoconcretismo brasileiros. Aqui o Manifesto Neoconcreto, um pedacinho para vocês sacarem do que eu estou falando. O racionalismo rouba à arte toda a autonomia e substitui as qualidades intransferíveis da obra de arte por noções da objetividade científica. Assim, os conceitos de forma, espaço, tempo e estrutura, que na linguagem das artes estão ligados a uma significação existencial, emotiva e afetiva, são confundidos com a aplicação teórica que deles faz a ciência. Ou seja, ele diz que o racionalismo dos concretistas rouba o que há de mais legal na arte, né? Que é a leitura, a produção de conceitos as linguagens que estão ligadas à forma íntima de cada artista, né? A produção, a significação que aquilo tem existencial para o artista, para o realizador da obra, o que aquilo quer referenciar, quer dizer, né? Então, os neoconcretistas, aqui Mira Schendel, 1978, né? Abstrato expressivo, né? Criticavam o racionalismo e a objetividade e os conceitos geométricos dos concretos, certo? Criticavam esse racionalismo, esse rigor, né? Fazem arte segundo... por quê? Porque eles diziam que os concretistas faziam arte segundo receitas, sabe? Era obrigado ali, davam a receita, fazia a arte e não integravam essa arte na vida, né? Então, para os neoconcretistas, os concretistas produziam uma forma de arte que não tinha potencial crítico e artístico nenhum, era zero, porque não integravam a vida, né? Não submetiam essa obra a esse rigor da vida, do cotidiano, da prática, do sentimento do eu lírico, né? Então, a arte, para os neoconcretos, é fruto da subjetividade e da criação artística, certo? Então, assim, é fato. Se você experimentou algumas experiências, se você teve algumas experiências na vida que foram... Se você tem empatia, se você viveu momentos difíceis, você vai entender os momentos difíceis que outros vivem. Na produção artística é a mesma coisa, né? Você tem o seu eu lírico, né? A sua intimidade criativa, o seu pensar, e você vai capitanear isso, se você é um artista,
através de uma produção, né? E essa produção não tem regras, né? Para os neoconcretistas, né? Não tem regras, não tem que ter regras, digamos assim, certo? Aqui, Jogo de Dados, de Gilberto de Barros, né? São obras neoconcretistas brasileiras. Então, a arte é observada em múltiplas facetas, como criação, como expressão, como ferramenta de denúncia, como produção. Então, a obra é olhada agora sobre vários aspectos. A criação, a expressão do artista, né? A ferramenta de denúncia política e a produção dela, né? Como é que ela é pensada. Os neoconcretos se baseavam no trabalho do pesquisador francês Merleau-Ponty, né? E esse movimento foi revolucionário no Brasil, né? Foi um divisor de águas na história das artes visuais no Brasil, os neoconcretos. Né? As experimentações se davam em várias linguagens diferentes, né? Em várias linguagens. Esse aqui, Livro do Tempo, da Lígia Pape, você vai ver que interessante que é essa obra, né? Com várias cartinhas que você pode colher dali, cada um com certeza vai colher uma mensagem. ênfase, então, na subjetividade e na intuição como combustível para o trabalho artístico. Subjetividade e intuição no trabalho artístico. Tá? Tenta sensibilizar as possibilidades da geometria como expressão. Tá? A obra tem como princípio um fazer técnico, uma construção, uma montagem, ou seja, a obra sim depende de um fazer crítico elaborado, íntimo, particular e individual de cada artista. De cada artista. No neoconcretismo, o público é uma coisa muito legal, interage com as obras. Então, você anda, você mexe, você empurra, você age, você veste. A Lygia Clark, um dos grandes nomes do neoconcretismo, ela trabalhava muito essa noção, né? Vestir, de mexer, de buscar as obras, né? Aqui, outro grande nome do neoconcretismo, aqui é a obra Grande Núcleo, do Hélio Oiticica, né, de 1966. E aí a poesia neoconcreta, né, gente? Na poesia neoconcreta, você tem que ela se utiliza mais da linguagem escrita que da linguagem visual. Subjetividade e eu lírico são muito importantes nessa produção. Luta contra a repressão e a desigualdade social, né? Então é uma poesia mais politizada, mais que traduz essas desigualdades brasileiras e que são produzidas contra a repressão ditatorial vivida no Brasil naquele momento, né? Depois da década de 70, né? A partir de 64, né? Então você também vê que ela é uma poesia que ela é contra a repressão, porque ela vive esse momento pré-ditadura e vive a ditadura, né? Então é um momento bem complexo para qualquer artista estar, é um momento em que uma ditadura se acerca de um país, né? Traduz a complexa realidade da vida humana, busca exatamente, né, traduzir as dificuldades éticas, morais, físicas de se viver. E ela é extremamente questionadora. Traduzir-se de Ferreira Goulart é um poema que eu trago aqui para vocês, neoconcreto. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Essa é uma obra neoconcreta do Ferreira Goulart, questionadora, né? Questiona o que é ser, o que é viver, se pergunta, né? E diz, e afirma, né? Então, eu gosto muito, né? Outro poeta neoconcreto
Paulo Leminski. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além, né? Então, jogos de palavras, né? Paulo Leminski é adorável, né? A literatura dele, né? As poesias de Paulo Leminski trabalham esse cotidiano, essas percepções sensíveis e poéticas de uma forma realmente única, né? Então, gente, a gente termina aqui a primeira parte, certo? A primeira parte dessa produção da arte brasileira após 70. Né? Estamos chegando em 70, o segundo capítulo, né? O 2 é a arte brasileira propriamente após a ditadura militar. Tá certo, gente? Muito obrigada aí pela sua atenção, pela sua dedicação e muita sorte, viu? E até mais, até a segunda parte.